Simbora, senhoras e senhores, Rafael Fishman de volta aqui com mais um vídeo de unboxing e hands-on de um fone de ouvido da Apple. Na verdade, de uma subsidiária da Apple, a Beats. Sim, temos em mãos aqui o último lançamento da Beats, a versão Plus do Beats Studio Buds, que a gente fez um vídeo aqui no canal já tem quase 2 anos, vou deixar aqui no card para vocês. É um fone que me agradou muito na época, ele veio antes do meu fone preferido da Beats, que é o Fit Pro, que eu uso até hoje, vou deixar aqui no card também. E ele me agradou porque ele já tinha uma experiência de ficar na minha orelha muito mais segura, muito mais confortável do que eu estava tendo com os AirPods Pro na época. Aliás, eu resolvi esse meu problema também recentemente. Vou botar mais um vídeo aqui no card sobre o meu teste com as Wings que eu estou usando nos AirPods Pro. Mas esses fones da Beats, especialmente essa duplinha Studio Buds e Fit Pro, são realmente muito bacanas, com um grande porém que mantém-se aqui, que é a falta de suporte à recarga sem fio. Mas já já eu chego lá e eu queria, antes de mais nada, agradecer o patrocinador desse vídeo aqui, que são os nossos amigos da NordVPN. Quem acompanha o nosso canal sabe que eu não vivo sem uma VPN de qualidade quando eu saio de casa, conectando em hotéis, restaurantes, aeroportos, shoppings. Você precisa usar uma camada de proteção para você criptografar todo o seu tráfego na rede, se anonimizar para que não saibam qual é o seu IP e poder acessar tudo que você faz hoje em dia no seu smartphone, no seu computador, acessando bancos, fotos, e-mails de uma forma totalmente segura, e isso a NordVPN te proporciona da melhor forma possível, com mais de 5.000 servidores espalhados no mundo inteiro. E aí isso já nos puxa, claro, para outro benefício de você usar uma VPN, porque você não precisa se conectar necessariamente a uma VPN no seu próprio país, mas você pode simular que você está, por exemplo, nos Estados Unidos, ou que você está na França ou em Portugal, e acessar conteúdos que só estão disponíveis nesses locais, em serviços de streaming, em determinados sites, em jornais. Tudo isso dá para fazer com a NordVPN de uma forma totalmente protegida. Ela tem também gerenciador de senhas, tem detecção de malwares, muita coisa bacana nesse pacote aí. E vocês podem aproveitar agora uma promoção super bacana deles. Se vocês assinarem o plano completo da NordVPN por 1 ano, vocês recebem 57% de desconto sobre o preço original, e passando para 2 anos, que eu recomendo muito, foi o que eu fiz, 66% de desconto, e você ainda ganha 1 mês grátis. O link é esse daqui, nordvpn.com/MacMagazineBR, tá aí na descrição do vídeo também. Recomendo muito que vocês conheçam esse serviço. Tem trial também para quem quiser experimentar. Funciona em todas as plataformas, Mac, Windows, Android, iOS, e é algo sem dúvida nenhuma fundamental nos dias de hoje. Simbora pro vídeo. Bom, como vocês podem ver já aqui na caixa, essa versão que a gente escolheu aqui é a versão translúcida ou transparente, chame você como quiser, que talvez seja a novidade mais relevante e mais chamativa do Beats Studio Buds Plus. Eles não estão disponíveis somente nessa daqui, tem também uma preto com dourado, com detalhes dourados, e uma outra marfim, que, se eu não me engano, são cores que estavam na versão original do Beats Studio Buds e depois eles ganharam novas cores. A mesma coisa vai acontecer com a versão Plus aqui. Daqui a 1 ano, mais ou menos, a Apple/Beats vai certamente lançar umas 3 novas cores para essa linha aqui. São fones, é claro, com cancelamento ativo de ruído, que a Beats promete estar 1,6 vezes melhor do que a geração anterior. Tem também o modo transparência, que eles prometem o dobro de performance, né, de experiência aprimorada em relação à geração anterior. E um grandioso ganho aqui de bateria, até 36 horas, obviamente, somando a bateria dos fones com a do estojo. Antes eles chegavam até 24 horas. Passeando aqui pela caixa, desse lado a gente fala um pouquinho sobre o som poderoso e balanceado, com suporte, é claro, a áudio espacial, compatibilidade aprimorada tanto com Apple iOS, né, Mac e Android. Isso é uma particularidade interessante dessa linha Beats, né? Os AirPods, a Apple foca muito no ecossistema nativo Apple. Os AirPods são extremamente integrados e otimizados para uso com iPhone, com iPad, com Apple Watch, com Mac. Já a linha Beats, ela fala muito bem com as duas plataformas. A integração é praticamente tão boa no iOS quanto no Android. Passando aqui para trás, ele fala um pouquinho sobre serem earbuds True Wireless, é claro. Aqui o que eu citei para vocês, a recarga é via USB tipo C, ele já inclui um cabinho na caixa. Works with Android, made for Apple TV, iPhone e iPad. Tem mais uma visão aqui de como que eles são, já já a gente confere. Cancelamento ativo de ruído com modo transparência, até 36 horas de bateria, com o cancelamento ativo de ruído desligado, vale notar. 9 horas para os fones e 27 horas extras com a case. Eu já ia pegar um estilete aqui, mas notei uma novidade aqui na caixinha, olha só, ela tem agora abinhas também bem Apple-like aqui, ó. Só puxar aqui, então você não precisa de nada mais para você abrir os seus fones. Aqui a gente já dá direto com essa estrutura aqui que abrange tudo que vem com eles. Então desse lado aqui tá o fone em si, do outro um curtíssimo cabinho aqui, ó,
Como eu falei para vocês, USB tipo C nas duas pontas, é como você vai recarregar o seu estojo. E aqui tem outra novidade também dessa nova geração, tal como também veio nos AirPods Pro de segunda geração, a Apple agora inclui um tamanho Extra Small, XS aqui, o S e o L já vinham, e ele também vem com mais um instalado nele, que obviamente é o M, o Medium. Então a novidade aqui é o extra pequeno aqui, que pode ficar mais confortável e mais seguro para algumas pessoas. Aqui a gente também tem uma papeladinha, então, com guia completo do produto, adesivinho da Beats, pareamento e trial também com o Apple Music, outras informações regulamentares, e do outro lado, é claro, está aqui, ó, o protagonista da noite, que é a nova geração do Beats Studio Buds versão Plus translúcida. Olha que bacana que é o visual disso daqui. O formato continua exatamente o mesmo de antes. Deixa eu já tirar esse adesivinho aqui, que ninguém quer adesivo colado em nada, mas esse visual é realmente muito bacana. Aqui embaixo a gente tem a porta USB tipo C, a única forma de você recarregar eles, e ao abrir aqui a gente dá de cara então com os fones que seguem também esse visual translúcido aqui, que nos remete aos tempos. Podemos falar de iMac G3, podemos falar de Game Boy, tive uma versão que eu me lembro muito que era assim, e mais recentemente tem uma empresa que foi fundada pelo ACO da OnePlus, uma empresa chamada Nothing, que fez um fone de ouvido com um visual que não é translúcido, ele está mais para transparente do que para translúcido, mas ele trouxe esse aspecto recentemente aos devices, mas é sem dúvida nenhuma muito bacana analisar isso daqui. Olha só, aqui tá a bateria, ó. Dá para ver claramente aqui a bateria dele, outros componentes aqui, pelo outro lado você consegue enxergar mais algumas coisas. Eu realmente curto muito isso daqui, espero que vire uma nova tendência aí, não só entre Apple, Beats e Nothing, mas também na indústria como um todo. É bem bacana ter gadgets com esse aspecto aqui. E para quem não lembra aqui da geração anterior, o guia mostra como que você deve colocar ele na orelha, então você posiciona primeiro na vertical e depois você gira ele para baixo para ficar um encaixe bacana. E do outro lado aqui ele mostra os controles. Você pressiona então o fone uma vez para dar play, pause, atender e desligar ligações, 2 vezes para avançar, 3 vezes para retroceder, e se você tocar e segurar, você alterna entre os modos de cancelamento ativo de ruído e modo ambiente. Mas o emparelhamento em si, como eu falei para vocês, é otimizado para iOS e para Android, então teoricamente é só abrir esse fone do lado do meu iPhone e ele vai ser identificado tal como AirPods. Vamos ver então essa mágica acontecendo, Beats aberto aqui do lado, e sim, já apareceu aqui então no iPhone, Beats Studio Buds, temos a visão aí 360 graus dos fones, vamos conectar a eles. Vai mostrar aqui mais uma vez um tutorialzinho, né, com controle de mídia, faz esse passeio aqui interessante aqui para quem nunca teve um fone como esse, vamos ignorar essa parte. Você pode ativar essa função aqui que desliga, ó, quando você pressiona 2 vezes, então para encerrar uma ligação, isso é opcional. Você pode pressionar 1 vez ou 2 vezes para você evitar toques acidentais. Eu vou colocar aqui como 2 vezes e já foi, não tem nada mais. Já mostra aqui que os fones estão com 92% de bateria e o estojo com 75% de bateria. E aí, falando em bateria, novamente tivemos, como eu falei para vocês, um bom ganho aqui de autonomia dessa bateria, passou de 24 para até 36 horas, mas a Beats continua cortando caminhos ali para tornar os seus produtos um pouquinho mais acessíveis, não são produtos baratos. Isso daqui, se eu não me engano, está custando, peraí, deixa eu verificar, $170 nos Estados Unidos, $20 a mais do que a geração anterior, e vai chegar ao Brasil por R$1.800, 200 a mais do que antes. Aqui em Portugal, ele saiu por 200 euros, 10 euros a mais do que antes. Então ele subiu de preço, mas ainda fica bem abaixo, por exemplo, do patamar dos AirPods Pro, que são fones que, mesmo sem eu testar aqui, eu sei que proporcionam uma qualidade de áudio, de cancelamento ativo de ruído e de modo ambiente superior da Beats. A Apple deixa o melhor do melhor para os AirPods Pro, isso é fato, mas essa questão da recarga é uma coisa que está muito já intrínseca, né, muito disseminada no mercado, e eles continuam deixando isso de fora dos fones da Beats como se fosse algo que as pessoas não sentissem tanta falta e que eles pudessem economizar alguns dólares ali para tornar esses fones, deixar eles uma categoria abaixo, né, para ter esse diferencial em relação aos fones da Apple. E, sinceramente, eu acho que é uma das coisas que mais incomoda no dia a dia para quem está acostumado a ter bases T espalhadas pela casa. Eu tenho uma aqui no escritório, tenho outra ali no corredor, tenho uma do lado da minha cama, e é simplesmente jogar os AirPods Pro ali em cima, eles estão carregando. Claro, big first world problem, conectar ele aqui embaixo e ligar isso daqui em algum adaptador de energia. Eu sei que eu tô reclamando de uma coisa que para muitos vai soar idiota, mas é algo que eu preciso pontuar aqui porque para mim faz diferença e é um ponto negativo desses fones aqui. Mas ó, pelo menos a decência de enviar o cabinho eles tiveram. Ó, mostrei o estojo para vocês, mas não mostrei o fonezinho aqui à parte.
Tá aqui então o lado direito dele, a marquinha da Beats, é aqui que você pressiona em qualquer um dos lados. Ele já vem, como eu falei, com a ponta média instalada e o foninho também tem todo esse aspecto translúcido do estojo. Realmente ficou muito bacana, muito diferenciado isso daqui. Vamos então colocar isso daqui na orelha para mostrar para vocês como é que é a parte de ajustes do iOS e a gente já fazer um teste aqui também de qualidade de áudio. Logo de colocar aqui na orelha, eu tenho certeza que ele tá com o modo de cancelamento ativo de ruído ligado, porque eu tô vendo minha voz extremamente abafada. Vamos conferir aqui, ó, puxando a central de controle. Como eu falei, temos integração nativa com iOS, então isso daqui funciona tal como os AirPods. E sim, o cancelamento ativo de ruído está ligado, a gente pode alternar aqui para o modo desativado ou para o modo ambiente e faz um barulhinho aqui e agora eu estou me ouvindo. Olha, logo de cara aqui eu já percebo como que é diferente dos AirPods Pro. Melhorado, a Apple promete o dobro de performance aqui do modo ambiente. Ok, eu me ouço bem, tá beleza, mas não é a mesma coisa dos AirPods Pro. Logo de cara que eu percebo porque o modo transparência, o modo ambiente dos AirPods Pro é uma das coisas que mais me chama a atenção de tão boa com ela. Até brinco com algumas pessoas de que quando eu tô com os AirPods Pro com o modo transparência ligado, eu ouço melhor do que quando eu não estou com eles. Mas em termos de conforto aqui, ele é bem bacana. Deixa eu mostrar para vocês aqui como é que fica na orelha, ó. Dessa forma aqui, espero que vocês estejam vendo bem aí como é que fica. É bastante confortável, sim, é bem ok, rapidinho de colocar ali. E para mim ele funciona bem, não fica tão seguro quanto os Beats Fit Pro, porque ele não tem aquela wing, mas isso daqui definitivamente não cai da minha orelha, nem de perto tão fácil quanto os AirPods Pro caem quando eu não estou usando as wings. Vamos abrir aqui os ajustes para ver se ele aparece aqui logo na primeira tela. E sim, olha só, a mesma integração dos AirPods, então Beats Studio Buds de Rafael. Aqui a gente tem a visão do fone, o estado da bateria, você pode alterar o nome, temos o controle de ruído, pressione e segure, então temos a opção de você ajustar isso daqui como volume, se você quiser, você pode ativar isso daqui e quando você pressiona e segura ele vai aumentar ou diminuir o volume, a depender do lado, direito ou esquerdo, ou então você deixa no padrão, que pode ser o fone esquerdo, por exemplo, para chamar a Siri, é o que eu gosto de fazer, e o fone direito para alternar entre os modos de cancelamento ativo de ruído. Se você quiser, você ativa ou desativa esse modo desativado do cancelamento ativo de ruído. Eu prefiro deixar somente esses dois, que são os que eu de fato uso no dia a dia. Voltando aqui, temos o controle de ligação, que eu falei para vocês, mostrei ele no setup, que está pressionado 2 vezes, você pode alterar aqui para apenas uma vez se você quiser. Microfone é outra coisa também, aqui tem um ajuste rápido aqui de automático, esquerdo ou direito, mas a Apple também promete nesse Beats Studio Buds Plus aqui, microfones 3 vezes maiores, sei lá o que isso significa na prática, e uma ventilação também mais poderosa aqui para dar menos sensação de abafamento quando você está usando os fones. Falando em microfones, então, aqui está o teste, vocês estão me ouvindo agora pelos microfones dos Beats Studio Buds Plus, um dos dois lados, ele provavelmente escolheu o que ele achou melhor. Aí uma demonstração, então, para vocês compararem com o microfone de lapela da Rode que eu estava usando antes. Que tal? E só para concluir aqui, a gente também tem a possibilidade de conferir onde o fone está pela rede Buscar da Apple. Outra coisa também que está presente em todos os fones recentes aí, Apple/Beats. Esses fones supostamente também funcionam com o comando de voz da Siri, então é o que eu vou usar aqui para começar a ouvir um pouquinho de música e depois dar minhas impressões para vocês. E aí, Siri, tocar um pouco de Pink Floyd. Maravilha. Daqui a pouco eu volto. 2 horas depois... Ó, vou apertar aqui o botãozinho dele e ele automaticamente pausa ali no iPhone. Enfim, ouvi alguns minutos aqui de músicas variadas com o Beats Studio Buds Plus e, embora não tenha aqui comigo agora o modelo original, eu percebo sim uma evolução em relação ao Beats Studio Buds de 2 anos atrás. E é muito curioso observar como que o perfil de áudio da Beats foi mudando desde que a Apple adquiriu ela. A gente tinha aqueles fones extremamente direcionados, por exemplo, para quem curte hip hop, com batidas com grave exagerado, e aqui eu tô sentindo falta um pouco de grave nesses fones, sabe? Que é uma coisa que está muito forte, muito bem equilibrada e presente nos AirPods Pro de 2ª geração. Aqui eu senti que eles deram uma ênfase, inclusive, maior aos médios e aos agudos, que estão muito bem, tá equilibrado, temos um pouco de grave aqui, mas não é uma coisa que vai te chamar atenção como chamava nas gerações anteriores de Beats. Então, mais uma vez, como eu suspeitava, a gente tem uma qualidade de som extremamente razoável aqui, extremamente ok,
premium, eu diria, na categoria premium, é um som de muito boa qualidade, mas fica sim um degrau abaixo dos AirPods Pro, mas não é por isso que você deveria optar pelos AirPods Pro, a menos que você queira realmente um fone TWS com a melhor qualidade de som possível, porque mesmo os AirPods Pro não são os fones que vão te oferecer a melhor experiência de som possível. Nesse caso é melhor você optar por fones de ouvido, headphones de outra categoria que não TWS. Mas enfim, isso aqui tá ok e subiu alguns degraus em relação à geração anterior. E antes que eu esqueça, tem uma vantagem sim de você recarregar ele com USB tipo C, que é o fato de que ele tem a tecnologia Fast Fuel, que já estava na geração anterior, mas basicamente basta conectar ele por 5 minutos na tomada e você ganha 1 hora de reprodução nos fones para músicas, podcasts, seja lá o que você quiser. Isso é muito bom quando você está com pouquíssima bateria, basta 5 minutos ali, você tem já 1 hora para curtir as suas músicas. Enfim, esses são então os Beats Studio Buds Pro aqui, última versão aqui dos fones da subsidiária da Apple, e eu fico agora na expectativa da gente ver em breve uma nova geração dos meus fones favoritos da Beats, que são o Fit Pro. Vamos ver se eles vêm por aí ou não. Se tiver alguma dúvida sobre ele, coloque aí nos comentários. NordVPN, o link tá na descrição. Valeu pela audiência, pelo seu joinha, a gente se vê em breve com muito mais. Tchau, tchau.